água aqui, mas tudo bem. Olá. Muito linda você, apesar Obrigada, de discordarmos você é de linda também. 99% das Olha coisas. só, é bastante tudo 99, bem. hein? E caso você não saiba, é isso que o feminismo prega. A possibilidade de você discordar de mim, de eu discordar de você. Quando você fala sobre a maternidade... Você pode repetir o tema para mim, por favor? Mulher bem-sucedida é a mulher que vira mãe. E a mulher que não consegue ser mãe? Ela é uma exceção, mas isso não exclui o fato de que, para ela ser bem-sucedida, o ideal seria que ela fosse mãe. Mas não é uma escolha dela. Ela geneticamente não pode ser mãe. Mas tudo bem. Tudo bem, Em algum, mas em algum isso contexto... não muda o fato. Assim, ou seja, se ela não pode Então ela engravidar, já ela tem um nasce- defeito. Então ela tem um defeito. É claro. Então ela já nasceu... Um corpo sem que não, sucesso. vamos lá, se a mulher não pode ter filhos, Uhum. e isso eu digo assim, com todo o meu coração, eu conheço mulheres que não podem ter, mas Coitadas, as minhas palavras, mal-sucedidas. sim, Muito infelizmente, e eu me Só comparo, só porque que não elas podem, geraram. não, só que olha só, elas podem exercer a maternidade de outra forma e ser muito bem-sucedidas. Então, Elas você podem pode não só exercer a adotar, como elas maternidade podem ter de filhos outra forma. espirituais. Nem podia existir essa pauta, porque já está resolvido. Se Mas tem você mulheres que não- concorda que a mulher Não, é que a bem-sucedida minha não só crítica- gerando um filho, mas sendo uma mãe de A pet, minha mas crete, criando alguém... não, mãe então, de a gente pet nem não, tinha mais né? que discutir. Eu não tô falando de mãe de Eu cachorro. acho. Eu sou mãe de discordo pet. de você. Então, mas eu não acho que você possa ser, eu não acho que um pet, eu não acho que você possa realizar a tua maternidade sendo mãe de um pet, porque ele não é um ser Certo, humano, certo. ele não te Então- dá, você não. Tá. Então vamos entrar em outro... Vamos interpretar tudo isso que a gente falou, entrando com outro contexto. Na sua concepção única e exclusivamente, o sucesso da mulher depende de gerar um filho. Não, depende dela exercer a maternidade. É um fim, Tá. vamos lá, é uma questão ontológica. Isso aí é Santo Tomás, é Aristóteles, vão falar, tudo que é criado tem um fim último, certo? Tipo, uma faca é feita para cortar. Se aquela faca não corta, ela tem um defeito, certo? O corpo da mulher tem um útero que deve funcionar direito, tem todo um sistema reprodutor. Mas que ele pode não serve... funcionar e não E depende aí é um dela. defeito. Aí ele tem um defeito, entende? E não é a regra, é a exceção. E mesmo assim, a mulher pode exercer a maternidade dela de várias outras Então, formas. se eu escolho não maternar, eu já sou mal-sucedida. Eu Tá, creio na que sua sim. concepção, a mulher só é bem-sucedida se ela maternar. Exato. E se na minha concepção, a mulher só é bem-sucedida se ela for casada? Você é casada? Não, eu não sou casada. E eu não sou mãe. Não, Então mas eu é sou o teu direito. mal-sucedida pra você e você é mal-sucedida pra mim. Pode ser que sim. Mas não é o problema. Mas vocês não estão entendendo. O Tá problema tudo é bem? que você é uma feminista, mas não sabe. Não, porque não sou. você é independente, você é mãe solteira, Não sou. você Infelizmente, não tem marido, eu não você tenho tem o escolha. direito de falar Eu não aqui, tenho escolha. mas você alimenta todas as isso mulheres na do internet, mundo que as puderam mulheres falar. não podem ser o que você é. Todas as mulheres falaram tipo, muito antes do faço feminismo. o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, não é. Todas as mulheres faziam o que eu fazia. Todas as mulheres já faziam o que eu faço. Não adianta você achar que você lacrou porque você não lacrou. Você não trouxe nenhum Igualmente, argumento eu sólido. também acho. Eu Então também pronto. acho. A desigualdade salarial entre homens e mulheres não existe. Olá, tudo bom? Como você chama? Eu sou a Simone Nascimento, Prazer, Simone. eu sou da bancada feminista. Nós somos o mandato de mulheres mais votados do Brasil em Que legal. 2022. Pietra, a nossa pauta principalmente é a classe trabalhadora, assim. Então eu queria te perguntar, dentro dessa pergunta da desigualdade salarial, qual classe social você se entende? Eu? É, Média alta? média alta? Você imagina assim, que o Brasil tem uma pirâmide social. E aí nessa pirâmide social econômica, vários economistas mostram isso, desenham inclusive. O topo dessa pirâmide são os homens brancos, eles historicamente ganham mais, tá no IBGE. Então, está no IBGE, porque tá é no verdade. IBGE. Depois vem as mulheres brancas, depois os homens negros, e na Tá. base dessa pirâmide Eu já vi isso aí. estão as mulheres negras. As mulheres negras, às vezes, ganham metade do que um homem branco ganha no Brasil. Então, a Mas desigualdade... exercendo o mesmo trabalho, a mesma muitas carga horária? vezes, É porque muitas vezes. É porque Então, essa narrativa só pra não se terminar, sustenta. então, existe sim desigualdade salarial. Inclusive, as mulheres negras ganham absurdamente menos na história do Brasil. Exercendo o mesmo serviço, O mesmo a mesma serviço, carga horária. a mesma função. Então por que essas empresas não contratam só mulheres? Porque existe uma diversidade grande no mundo do trabalho e tem empresas que fazem uma discussão Mas vem cá. de ter mais vagas para as Qual que é mulheres. o objetivo mas da não são empresa? Não é todas. lucrar? É lucrar. Se uma mulher objetivo do exerce o capitalismo. mesmo trabalho que o homem, se ela entrega a mesma coisa que o homem, na mesma categoria, né? Estamos falando da mesma profissão.
Por que a empresa não contrata só mulheres se ela vai Mas entregar a você mesma coisa sabe que o que homem? tem uma lei por chamada menos? Trabalho Igual, Salário Igual, da atual gestão de presidência da República, né? Olha, Essa lei é porque existe um problema social. As mulheres tem o artigo ganham 461 menos. da CLT, que As já mulheres diz ganham menos. não, tem hoje duas formas de você processar uma empresa por isso. Tem o artigo 461 da CLT e tem a lei 14.611 de 2023, que é essa que você diz do governo atual. Trabalho Igual, Salário Igual. Exatamente. Se Ou a lei seja, uma existe, é empresa... porque tem um problema, né? Mas eu não conheço nenhuma empresa que foi processada. Você não conhece nenhuma mulher que ganha menos pelo Não mesmo conhe- posto. Eu conheço nunca. várias. Me fala um exemplo, que tem a mesma formação, que exerce a mesma minha carga horária, mãe- que tem o mesmo tempo de A função. minha mãe foi empregada doméstica e cozinheira muitos anos. E um Tá. homem cozinheiro, sabe quanto ganha um homem cozinheiro? 3 mil reais. Sabe quanto ganha uma mulher negra cozinheira? Às vezes um Mas você tá salário falando isso baseado em mínimo. quê? Na minha vida e na vida da Não, mas maioria das peraí, mulheres mas peraí, brasileiras. isso aí varia Pietra. muito, depende da Não varia. região. Isso é classe Salário de trabalhadora. empregada doméstica Isso é varia a classe região, trabalhadora. depende do tempo que ela fica, depende de Pietra, quais condições ela toma, Você depende de um monte de acredita coisa. Não na tem nada a ver com monarquia, certo? sexo. Você acredita na monarquia, certo? Eu defendo o sistema monárquico, No sim. sistema monárquico existe a galera que é da monarquia, a burguesia Não existe, né, monarquia e os hoje, não sei se servos. você sabe. Não, lá atrás, né, na época que ela existia. Esse sistema, inclusive, da monarquia, escravizou por quase 4 Não, séculos não escravizou, os meus ancestrais, que não eram remunerados. pronto. Do que não você eram tá falando, remunerados. Eu tô cara? falando de racismo estrutural e de Por desigualdade que você tá salarial. falando de racismo estrutural? A gente tá falando Porque de salário, a maior parte das mulheres disparidade são salarial. negras A gente tá e falando de ganham salário. Mas a menos. gente tá falando, ó, não A vamos maior segmentar, parte, porque senão a gente vai ficar falando de maluco IBGE. aqui. Estão falando de Não, vou homens falar. e mulheres. Não tem como segmentar. A maior parte da sociedade brasileira são de mulheres negras e elas ganham menos. Tá na pirâmide do IBGE. E por que Você pode elas não consultar no processam Google essas depois, empresas, então? Porque muitas vezes elas sofrem opressão do patrão. Hoje, inclusive, está em discussão Mas isso- o fim mas isso da tá no campo escala das ideias. 6 Eu por preciso- 1. mas cadê Não as há ideias provas não, disso? Não há ideias não. No Cadê a próximo dia prova? 1º Porque a de gente só maio vai consegue ter ato medir- no Brasil todo A gente pelo só fim da consegue medir escala 6 esses por 1. dados, essas premissas, se a Tem gente tiver dado? alguma coisa Tem dado, eu tô cadastrada. te falando. Se você tá Dá falando um que elas são Google no oprimidas, IBGE. elas não estão colocando isso em nenhum Não, dado. claro Não tem que tão. fonte de dados existe, sobre isso. Existe sindicato de Você tá trazendo uma trabalhadora doméstica. retórica. Existe o movimento Vida Além do Trabalho que está discutindo. Mas cadê as provas de que elas ganham menos do que homens? Tá nos dados do IBGE. Mas cadê? Eu tô te falando pra você dar um Google depois. Você Então, deveria é que eu saber tive, sobre eu tive isso. um debate. Exato, Mas eu tive há 2 voltando. semanas um debate sobre isso. Eu fui pesquisar. Não existe registro, sim, nem, tá não no tem. IBGE. Fala, deram Mulheres negras ganham menos na pirâmide social. e a Exercendo gente o mesmo precisa trabalho, não. Elas estão exercendo o outro mesmo trabalho. Muitas vezes elas têm que, por exemplo, eu tenho uma Exercendo o funcionária mesmo que trabalho. muitas vezes ela falta, muitas vezes ela não consegue ir, muitas vezes ela falta. Muitas mulheres É têm difer- filhos e depois são mandadas embora por terem filhos. A empresa é processada se ela faz isso. Quando ela consegue garantir esse processo trabalhista. Você sabe que Sim, a mas sociedade é todas desigual. conseguem. Aliás, se tem um sindicato que funciona, é o trabalhista hoje no Brasil. Pelo fim da É escala a única, 6 por 1. o único sindicato que funciona no Brasil é o trabalhista. Olá, de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você afirma, para mim, com respeito a um absurdo, você afirma baseado em quê? Baseado em dados. De onde você tirou isso? Da internet inteira. Se você pega, inclusive, baseada na lei também, né? Porque nós É que temos sabe o 2 que leis acontece? hoje que proíbem empresas de pagar mais para homens e Assim aliás, como para pagar mais só proíbe para homens e também, mulheres, né? exatamente. Só que assim, eu pesquisei recentemente as empresas que estão sendo processadas por pagar menos para mulheres do que para homens. Quando a gente vai ver, essas mulheres estão trabalhando há muito mais tempo, elas não têm as mesmas formações que os homens que elas estão processando ou que estão ganhando mais do que elas. Elas não têm uma série de pré-requisitos básicos para você considerar desigual o pagamento do salário. Você está quase dizendo aqui, e eu tô Kim, Aliás, duas uma coisas- pessoa que trabalha mais tempo numa empresa, uma pessoa que tem mais Não, formação não. do que a outra merece ganhar mais? Sim, tô. Vamos fazer disso um Tô dizendo diálogo isso. agora. É. O que acontece? Você está dizendo, primeiramente, que por mais que a mulher se esforce, ela nunca vai se igualar ao que o homem consegue fazer. Pelo contrário, de onde você tirou isso? Inclusive tem não sei se Não. você conhece o economista chamado Thomas Sowell. Assim como a nossa Ele colega escreveu um disse... livro, ele tem um estudo que ele comprova que mulheres na faixa dos 40 anos que nunca se casaram e não tiveram filhos em cargos de liderança ganham inclusive mais do que homens. É que esse tempo nós não vamos ter, mas a gente poderia passar 48 horas falando sobre isso. Concordo, Eu porque você teria não vai um conseguir me imenso convencer, prazer. porque tá aí uma Mas pauta que eu me agora nós debrucei. estamos falando sobre o assunto de igualdade salarial. Exatamente. A nossa colega citou aqui um fato familiar muito próximo na vida dela. Eu tenho na minha Mas família... qual que é o eu fato agarrei- familiar que ela trouxe? Uma cozinheira, ela acabou de dizer para você, uma cozinheira
hoje, negra, É que não tem como você ganha trazer bem isso. menos. Não tem como você provar isso, porque mas é você que não assim, sabe quais custos esse cozinheiro fez pra ele ganhar mais. Não. Você não sabe qual a experiência Eu que ele posso tem falar, pra ele ganhar Pietra? mais. Você não sabe o que ele entrega pra ele ganhar mais. Ô, Pietra, eu posso É falar? o tipo de esse tipo de trabalho mais doméstico, você ganha o quanto você entrega. Vocês, infelizmente, eu não consegui expor. Só não grita, tá? Bom, Pietra, eu sei que tá claro aqui que você ignora os dados, né? Mas mesmo assim eu vou tentar trouxe trazer dados alguns aqui, toma pra sol, eu gente... trouxe estudos, trouxe eu vou leis. tentar trazer alguns pra gente começar o debate, tá? Vai. Em geral, uma mulher trabalha quase 10 horas a mais por semana do que um homem, né? De qual profissão você tá falando? Em jornadas, qualquer profissão. Isso é um dado geral. As Qual, mulheres da onde e esse homens. dado? É um dado do IBGE. Aí você O pode IBGE duvidar tá do dizendo IBGE, que porque mulheres você... trabalham 10 horas a mais que homens? Sim, por semana. E devido a jornadas duplas, Mas, triplas, que muitas vezes Mas as você tá mulheres falando fazem Peraí, você com tá o trabalho falando... doméstico. Eu tá vou falando que terminar de todas ler as meus mulheres... dados. Você tá falando que Em todas as média, mulheres... não é todas. É porque quando a gente... Vou explicar como funciona uma média, pesquisa. As mulheres trabalham 10 horas a A mais que os pesquisa, homens. a gente vai lá e faz uma pesquisa Não. com um grupo de mulheres e homens e a partir daí chega a Aham. conclusões, né? Então isso é uma pesquisa, não é todas as mulheres. E essa pesquisa tá Esse é um dizendo dado. que Em os média, as homens, mulheres que as mulheres trabalham 10 horas a mais. Próximo dado, a mulher Elas negra podem no processar Brasil... as empresas, você sabe, né? Eu vou chegar nesse ponto. Aham. Uma mulher negra no Brasil recebe, em média, menos da metade, cerca de 44% a 46% do salário de um homem branco. Então, assim, Pietra, aí você vem dizer que, bom, então Mas me qual diz... trabalho eles estão falando? qualquer- Porque não, Não, é que eu não vou adianta, explicar é que de novo o que acontece com uma pesquisa. Não adianta você Não, eu vou entrevistar uma explicar. funcionária, uma empregada doméstica e um CEO de uma empresa e Então, achar mas que faz sentido você colocar tudo no mesmo bolo, porque é isso que essas pesquisas fazem. Então eu vou te explicar o que acontece, tá? A maioria das mulheres não ocupam cargo de CEO, majoritariamente são os homens. Isso é um dado importante, Uhum, sim. né? Por isso que é uma pesquisa, pega vários grupos e chega a essa Exatamente, conclusão. só que não faz E sentido aí, misturar todas as Pietra, profissões juntas, né? Faz sentido, né, gente? Porque as mulheres estão menos nos cargos que recebem mais. Mas mesmo Mas assim... elas escolhem muitas vezes isso, né? Não, Você sabe que mulheres não, muitas vezes não abandonam escolhe. a profissão porque elas Não querem escolhe. cuidar dos filhos. Não. Eu mesma, eu você é uma priorizei mulher cuidar da minha privilegiada. filha. Eu Mas sou eu conheço professora, muitas mulheres que não são eu sou privilegiadas professora e e as escolheram mães dos ficar em meus bebês, casa. elas precisam trabalhar em escala 6x1, perdem parte importante porque elas precisam escolher entre estar ali e dar comida. Mas essa Sim, não é a pauta. concordo. Sim, Essa mas foi a aí são pauta outros anterior. 500. Tá. 54 mil empresas pagam menos para mulheres do que para homens no mesmo cargo. Sabe por que você... Então, esse dado, ele sabe é por quê? totalmente Não, enviesado. Eu esse li é sobre isso ainda essa Sabe semana. por que você não sabe o nome Ele é de nenhuma? enviesado. É que quando você os não poucos concorda nomes com que o eu dado, ele é pesquisei, enviesado. Então, é porque não Não dá, tem esses nome. dados não faz sentido, É. porque quando você pega uma empresa e processa a empresa porque ela paga mais pro homem do que pra mulher, porque você pegou uma média, não faz sentido, porque muitas vezes esse Então. cara tem uma Pietra. formação de mais anos, ele tem mais especializações, porque ele tem mais você tempo de entende que empresa. você pega- não você tem fala que como você- equiparar o Você que o entende homem que você pega todos faz os e a mulher, dados e você diz que nenhum dependendo deles do é verdadeiro, estudo. sendo que todos os Não dados são que a todos. gente tem, Esses são a gente bizarros. chega à conclusão, É bizarro. todos, Pietra, É chega à bizarro. conclusão que os homens recebem mais do que as mulheres. Sabe E por por que que a que gente não não processa, tem? então? Cadê os Elas são processos? processadas. Sabe Então por que a gente pronto, não então tem o nome resolveu. dessas 54 mil empresas? Resolveu, então. Porque alguns partidos entraram com um pedido para que o STF não divulgue a lei de igualdade salarial. É E uma desde lei quando o dentro STF dessas... defende o pessoal que defende isso? Essa lei é uma lei que seria para divulgar os nomes e para ter igualdade salarial. Essa foi um pedido de entrada de partido de direita e por isso não é divulgado. Mas se processou, Agora, a empresa o tem que dado pagar, já concreto não é resolveu esse. o assunto? Por outro lado, Pietra, tem mulheres que Resolveu ou não resolveu? a gente mora num Não país tem uma lei pra defender já que tem isso? uma história Já que eu não vou te resolveu? contar. Eu vou te contar uma Responde, história. resolveu ou não resolveu? Deixa eu te falar uma história. Resolveu ou não Pietra, resolveu? você fala que as Já não mulheres tem não duas recebem leis menos. protegendo isso? E a gente mora num país que tem uma mulher que chama Você Sônia. quer falar ou você quer conversar? que Deixa eu fazer uma vive- pergunta, já não porque resolveu? você não deixa eu terminar de falar. Não, Você porque nega você quer todos fazer um os fatos que eu monólogo, trago. você quer fazer um monólogo, nega você quer todos os trazer uma dados que eu pesquisa trago. bizarra Você do diz que o IBGE que não tem compara como CEO confiar. com empregada doméstica, aí não diz dá, que a né? gente não É pode óbvio que a empregada confiar em doméstica ganha menos que um relatórios do CEO. governo. Da mesma forma, a mulher seja- CEO pode ganhar mais do que um homem CEO. Então, Pietra, mas você nega todos os fatos e você não tem nenhum fato que comprova que as mulheres... E você nega que a Nenhuma mulher das muitas vezes pesquisas. não quer As trabalhar mulheres tanto no quanto o Brasil, homem. inclusive, várias vezes vivem em situação análoga à escravidão. A gente tem uma mulher que chama Escravidão? Sônia Maria de Jesus. Pesquisa Sônia Maria de Jesus. Ela é uma mulher negra e surda que foi dada como morta por décadas pela família. Depois a família Você tá pegando um descobriu caso específico, que ela uma está... exceção. Não é Eu não específico, conheço não caso, é mas pelo que exceção. você tá falando é um Todos horror. os anos Isso a não gente é vê regra. caso de trabalho análogo à escravidão. E Sônia homens Maria... também. Por que você acha que homens também não passam por Homens isso? também, inclusive, homens Então, por que que- precários. então E você sabe tá essa concordando escravidão? que a coisa é essa equânime entre os dois? escravidão, É igual? essa escravidão, que é uma herança da época monárquica do Brasil, que você tanto defende, que Eu não hoje ainda defendo, existe eu não no defendo o capitalismo. Brasil Você Império, é eu monarquista, tudo bem. Sim, monarquista, mas é quem isso disse que eu defendo a significa. monarquia brasileira? E Sônia Maria é uma mulher negra que não recebe salário e ainda está na casa do seu, né,
entre aspas, dono, porque ele se sente assim dela. Essa é a realidade das mulheres. Você fecha os seus olhos. Você tá trazendo uma exceção pra falar que é a realidade de toda mulher, da maioria das mulheres. Essa é a realidade das sério mulheres. isso? Você tá falando que a maior parte das mulheres são escravizadas no Brasil? É isso que você tá me dizendo? Mulheres, é isso que você tá dizendo? Que a maioria das mulheres são escravizadas? Mas a gente vê no Brasil um trabalho que é um trabalho extremamente precário para as mulheres. E pros homens, não? Inclusive, para as mulheres, principalmente para as mulheres negras. E os homens, 90% dos homens que preenchem os cargos de... racismo estrutural no nosso país. Racismo? Um racismo Quantas estrutural. mulheres estão trabalhando no esgoto? Negras... Quantos homens estão trabalhando na mina de carvão? Quantas mulheres estão trabalhando como eletricista? Você usa de uma Quantas forma mulheres estão trabalhando como hipócrita pedreiro? os homens em Quantas trabalho mulheres estão precário para se trabalhando colocar contra as como mulheres? motorista de caminhão, de ônibus? Quantas mulheres? Nós feministas estão ao lado de cada um desses homens. É a minoria. Desses homens que sofrem. As mulheres trabalhadoras domésticas, trabalhando dignamente, recebendo salário. 70% são negras. Estão trabalhando dignamente, por que sofrem? 70% são negras as mulheres de trabalho doméstico e a grande maioria não tem nem carteira assinada. Essa é a realidade do Brasil. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o a salário premissa? menor. Não tem a ver com isso. Você porque não segue homens nenhum também dado. têm salário Pietra, então, baixo. é muito fácil O pedreiro pra você, não ganha quando muito. você nega todos os dados um cara que pra trabalha tirar com, o cara que trabalha em mineração de carvão, da sua cabeça. Não é uma realidade que só existe na sua cabeça. É, só na minha cabeça. Olá, você não veio ainda. Não. Como você chama? Circe. Circe, prazer, Circe. Você pode repetir a pauta de novo? A desigualdade salarial entre homem e mulher não existe. Bom, eu não queria trazer dados, eu queria trazer uma experiência, tanto quanto mulher trans como mulher mesmo. Porque eu não me baseio só nesse fato, nesse nome de trans. Eu também sou uma mulher. É como você falou que as pessoas elas pegaram como uma faxineira com um cozinheiro grande. Uhum. Então, eu dito na Bahia, que é onde eu vim. Eu fiz um curso de auxiliar de necrópsia, eu fiz necromaquiagem, fiz tudo. E tentei me ingressar nessa área lá na Bahia. Mas eles não quiseram me aceitar, não foi por causa de transfobia, nada do tipo, porque eles não chegaram nem a saber que eu era trans. Uhum. Era realmente porque eles não queriam... É porque falar, você nem parece também. Obrigada. Mas não sei se é elogio, não é sei, elogio, enfim. não parecer. Mas agradeço o elogio de qualquer forma. Então, tipo assim, eles não quiseram me pôr porque, tipo, a mulher não pode exercer isso porque ela é fraca, sendo que eu fui pesquisar sobre isso, os caras lá dentro, eles não têm nem esse curso. Eu tive um curso preparatório, eu estudei pra estar ali, eu estudei pra fazer aquilo, eu estudei pra falar, pra fazer, preparada pra estar lá. E eles nem tiveram, eles não quiseram me pôr lá só por ser mulher. Mas você não acha que tem a ver também, necrópsia tem a ver, né, com você lidar com questões, é meio pesado emocionalmente. Uhum. Poxa, é uma área bem pesada emocionalmente, né? E mulheres são mais sensíveis, querendo ou não, né? Eu acho que não é uma questão de preconceito, é uma questão de, deve existir de alguma forma uma experiência até das pessoas que trabalham com isso, de falar, olha, mulheres geralmente não seguram a onda por muito tempo nessa profissão específica, porque lida com muitas questões emocionais, é uma coisa meio pesado até, não sei qual era o trabalho, você falou de maquiagem, né? Isso, mas você tinha que também vestir e tudo mais. Isso. E eu já vi, eu sei como é essa coisa de vestir um defunto e tal, é uma coisa também que exige uma força física maior. Eu imagino que o fato de eles não quererem colocar uma mulher nesse trabalho tem a ver com uma experiência que eles possam ter tido com mulheres que abandonaram rápido essa profissão. Generalizar as mulheres de uma certa forma? Porque uma não conseguiu mas todas, assim, imagina que, eu não sei, tô supondo, tá, que essas bem. pessoas, os donos dessa empresa, tenham tido uma experiência com 5 mulheres, aí na sexta mulher ele fala assim, poxa vida, outra mulher a gente vai perder, em 2 meses ela vai embora. Então é mais fácil contratar homem, que homem geralmente fica aqui 10 anos. Entende? Tô supondo porque você trouxe um caso de uma profissão específica que eu entendo que mulheres sejam mais sensíveis, entendeu, a respeito. Não sei, é a forma como eu enxergo. Sim, não. E aí não existe a questão da disparidade salarial, né? É uma questão de não quero uma mulher aqui por, enfim, qualquer motivo que seja. Mas bom você ter trazido isso. Ó. Muito bom. A liberdade sexual das mulheres só beneficiou os homens. Olha ela de novo. Oi. Eu quero entender como que você entende o que você acabou de dizer. O que seria a liberdade sexual das mulheres e o que seria o benefício dos homens em relação à nossa sexualidade? Tá, pra eu entender como é que eu me coloco. O benefício que a revolução sexual trouxe, né? Que foi a ideia de que a mulher pode ter inúmeros parceiros, sem consequências de qualquer forma, né? Inclusive trazendo a questão da pílula anticoncepcional, ou seja, as mulheres podem
se deitar com vários homens e não ter a consequência natural biológica que seria uma gravidez, né? Isso se deu, né? Uma coisa, elas se retroalimentam, né? A Sim. liberdade sexual e os métodos contraceptivos, ou seja, isso beneficiou os homens, porque as mulheres têm várias consequências, porque muitas vezes os métodos Entendi. contraceptivos falham Sim. e quem lida com a consequência é a mulher e não o homem. Ok. O que eu entendo dessa frase é realmente os homens eles se beneficiam da sexualidade das mulheres, tendo em vista que o capitalismo se cresce em prol da compulsão da maternidade. Então, de certa forma, eu estou sendo obrigada a gestar, mesmo que eu, em um momento, decida isso. E o sistema patriarcal, ele se cresce em cima da maternidade e da sexualidade das mulheres. Mas a partir do momento em que você cresce sendo mulher, você cresce por dois caminhos. Ou você vê a sua sexualidade como um estupro, ou como a maternidade. E a terceira via, que é o prazer, normalmente é direcionada à promiscuidade e as mulheres são automaticamente levadas a se ver como sujeira. Tanto que o movimento Red Pill diz que essa aqui, ó, vai ser esposa de alguém, usando a nossa liberdade sexual. Eu não tenho nada a ver com o movimento Red contra Pill, tá? nós. Eu não eu só estou tô nem aí pra utilizando nenhum o benefício movimento. Eu dos sou homens em a prol à Pietra. sexualidade das Então, mulheres. o benefício, é só uma vamos lá. vertente desse benefício. Quando você do nosso dissocia, sexo. você dissocia a procriação do ato sexual, você já está transformando aquele ato em algo que biologicamente, ontologicamente, metafisicamente, espiritualmente não faz sentido. Porque desde que o mundo é mundo... Não. As pessoas transam. As pessoas Você não transam transa? e aí, pasme... Não, eu vivo a castidade, graças a Deus. E aí, Que pasme... triste. Bom, pra você, eu me considero muito Sexo é feliz, muito bom, graças amiga. a Deus. Eu vivo... Saber do próprio corpo é uma delícia. E você acha que as mulheres Na hoje... verdade, você acha que as faz bem mulheres até hoje pra estão mais saúde. felizes? Faz bem pro humor. Você acha que as pro mulheres hoje estão mais espírito. felizes? Acho. Você Até acha que as mulheres porque estão a mais gente Porque tem os índices acesso ao mostram o gozo. contrário. A gente tem acesso E por que ao que gozar. você acha que isso não acontecia Só antes? os homens gozam. Porque Então os você tá tirando homens... isso? Ué, é só você ver a Constituição. A Constituição não. A forma como a história se construiu dentro do sexo para nós Você mulheres. acha que as mulheres não tinham prazer até a década de 60? Elas não Durante tinham. 5 mil anos, 6 mil anos, as mulheres não tinham prazer. Não, principalmente pelo desconhecimento. Mas de onde você Principalmente tira isso? pelo Porque a gente vê desconhecimento. várias mulheres Ué, da a literatura que falam... Não, mas que história? Qual a Mas história? essas mulheres, elas foram silenciadas pela própria Como narrativa silenciada masculina. se tem na literatura? Bom, Mas nós estudamos isso nas escolas? mas quem tá falando disso tudo na escola? Não entendi, então. Não, eu que não entendi qual é a relação de prazer feminino com... Pietra, voltei. Pietra, eu vi uma matéria na CNN, eu espero que também você tenha ficado muito chocada, que com base naquele caso da Pelicot, sabe? Aquela mulher francesa que foi casada há 50... Eu vou te contar então, tem uma mulher francesa que foi casada há 50 anos, e aí ela descobriu que durante 10 anos ela foi dopada e uma rede de estupradores abusou dela com consentimento do marido dela. Um horror, eu defendo que todos eles sejam mortos. Então, só que continuando essa história, com base nisso, descobriram uma rede internacional chamada Academia do Estupro. E grande O que parte... isso tem a ver com liberdade sexual das mulheres? Eu vou te explicar por quê. Isso é um estupro, isso é um... Eu quero dizer que os homens se beneficiam do corpo das mulheres há muito tempo através da ausência de consentimento. Então, quando as mulheres podem consentir, isso que você chama de revolução sexual, é as mulheres terem o direito de escolher se elas querem transar, fazer Mas sexo quando que elas ou não não. tiveram essa opção? Muitas vezes não Quando? tiveram essa opção. Por exemplo, na monarquia, quando elas pertenciam ao pai, ao irmão, ao marido. Não, e mas elas escolhiam mesmas. não ter relação, tanto que as que queriam tinham. Não, elas eram obrigadas. É que o mundo era muito cristão, obviamente. Elas eram obrigadas, isso na monarquia. Obrigadas, não. Obrigadas a os fazer valores, o que os a donos sociedade delas era muito... quisessem. Que dono? Mas que dono, Por exemplo, gente? as Que você tá falando de mulheres, dono? quando foram escravizadas, as minhas ancestrais, elas não podiam consentir a sexualidade delas. Demorou muitos anos. Mas a gente não tá falando de estupro. A Tá gente tá falando de falando, liberdade a gente tá sexual. falando do ato... A gente tá falando... Vamos de lá. liberdade sexual. A gente tá Esse falando caso- da promiscuidade trazida pela liberdade sexual, trazida pela revolução sexual. Que é o fato de que as mulheres hoje elas saem Elas por aí, elas podem se deitam com escolher. qualquer um. Elas Só podem que as escolher. consequências disso são que os homens são beneficiados, porque eles podem dormir com elas. Elas são Os beneficiadas homens têm pela muito mais escolha acesso. delas. Os homens têm muito mais As acesso à vida mulheres sexual. não são Eles beneficiadas entram em um aplicativo quando hoje. elas não podem consentir, quando elas são estupradas, quando elas E por não que que isso podem é bom? acessar anticoncepcional, quando elas não podem abortar, elas não podem consentir. Quando elas Hoje os consentem, homens elas podem entram- fazer o que quiser. Hoje os homens entram Próxima. no aplicativo, eles transam com quem eles querem todos os dias. Se o homem quiser dormir com uma mulher diferente todo dia, ele consegue. E a mulher também. Eu sou Sara, eu tenho 35 anos, eu sou feminista e evangélica. Eu acho Olá. isso bem interessante pra gente poder conversar um pouco sobre isso, sobre a liberdade sexual. E como evangélica, você defende a castidade ou não? Então, eu respeito, porque não é porque eu sou cristã, que eu sou você segue as leis de evangélica. Deus. Não. É que eu não sou obrigada a fazer as pessoas Tudo que Deus pensar- manda. Ai, meu Deus, ela não deixa a gente falar, ela não deixa.
Poxa, meu Deus. Olha, não é porque eu sou evangélica que eu tenho que obrigar as outras pessoas a seguirem o que eu sigo. Não, mas ninguém tá obrigando ninguém. Eu sigo a castidade. Eu tenho 35 anos e sou virgem. Não tenho vergonha de falar isso. Amém, Deus concede. Mas se eu quisesse, eu poderia muito bem estar fazendo sexo, porque mas ninguém tá discutindo que as pessoas podem ou não fazer com o próprio corpo. Elas, obviamente, estão fazendo o que elas podem, qual que é a o que elas questão querem. Que você tá falando? A questão é que isso beneficia os homens e não as mulheres. Os homens hoje que têm acesso a sexo a hora que eles querem, com quem eles querem o tempo todo. Não. Na verdade, porque quem fica com a consequência biológica, quem corre o risco, quem mutila o próprio corpo são as mulheres, porque as mulheres têm que que têm que ser... não tem que ficar pra mas mulher. Vem cá, é a mulher tá o machismo do patriarcado. O machismo da biologia? O patriarcado, ele fala não que é o patriarcado da quem biologia. tem que porque o útero fica na mulher, pasme, o útero fica no corpo feminino. Por isso que nós, mulheres feministas... Somos o quê? Oprimidas pela biologia? Não, a gente é a favor da legalização do aborto. Pelo amor de Deus, você é uma cristã pedindo a legalização do aborto, isso é a coisa mais surreal do mundo. Nossa, eu queria falar mais. Oi, de novo. Oi, vamos lá. Você vira e fala que o fato das mulheres poderem dormir e escolherem com quem dormir, isso beneficia maior os homens. Não é poder escolher com quem, é dormirem deliberadamente com vários homens. Beleza, essa cultura de sexo casual e tudo mais. Sim, isso faz parte de escolhas. É óbvio que a gente não está falando de estupro de vulnerável quando a gente está falando de alcoolismo, ok? Sim. Sim, obviamente. Vamos só estabelecer esse critério que a gente não está falando disso. Mas você acha que uma mulher Agora que se alcoolizou, ela não escolheu ficar alcoolizada? Mas não necessariamente ela escolheu ser estuprada. Se ela não tem a compreensão... Isso eu acho que é um limite que a gente precisa entender. Vamos considerar que ela não bebeu. Entendeu? Tá. Acho que tem uma questão que antes do processo da Revolução Sexual, nos anos 70, etc., nós tínhamos uma série de questões de violência sexual, inclusive dentro do próprio casamento. É a partir dos anos 70 que a gente começa a debater a questão do estupro marital. Inclusive a possibilidade da mulher dizer não. Mas a mulher sempre pode dizer não, assim como o homem sempre pode dizer não. Não é verdade disso, e você sabe muito bem disso. Não. Porque a mulher, a mulher em especial, as mulheres negras, as mulheres brancas, elas eram vistas enquanto propriedade. Inclusive no Brasil... As mulheres brancas e negras, você falou? Sim, propriedade. Mas então fala mulheres, né? Não precisa dividir. E aí quando a gente vai pegar no processo de escravidão, de escravização, o processo das mulheres negras, do ponto de vista de não dizer não pro seu senhorzinho, mas o que tem donos, a ver? Mas não vamos misturar as coisas, porque fica infrutífero o papo. A gente tá falando, vamos falar das mulheres brancas privilegiadas que hoje podem escolher dormir cada dia com um homem diferente. E isso beneficia aos homens e não às mulheres. Brancas privilegiadas, gente, só mesmo porque eu sou mulher negra. Mas por que você quer... Você não é negra, você é branca. Eu sou mulher negra. Você é uma mulher negra trans. Não. Que você se diz negra sem ser. Não, eu sou uma mulher negra. Você é da cor... Olha aqui, ó. Não. Olha aqui. Você é da minha cor. Não, eu sou uma mulher negra. Aí eu também tenho um avô negro. Eu vou me considerar negra porque eu tenho um avô negro? Desculpa, a tua pele é da tom na minha. Desculpa, não vem com essa. Nossa, mas nem um pouco. Nem um pouco, inclusive. Claro e aí que aqui, bota aqui. Não, bota aqui. Não é. Bota inclusive, aqui então, vamos ver. É só ver os estereótipos. Bota aqui pra gente ver então. Tá com medo? Não tô com bota medo. Aqui teu braço. Não tô com medo. Olha aqui, só, não é a mesma coisa. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não é a mesma coisa. A questão hoje a gente pode dizer não, e o dizer não garante a gente não sofrer violência. Só que o fato é que as mulheres estão falando mais sim do que não, né? Aí transforma tudo no mais bola e os homens podem fazer o que eles querem. Assim não é o problema. O problema... Desculpa, eu esqueci teu nome, que era Sara. Então, a gente parou falando que a mulher que tem mais consequência. Eu discordo, porque isso é um machismo que vem do patriarcado. Mas aonde você discorda? Repete, então. Aonde que você discorda? Que os homens têm mais benefícios com a revolução sexual. Tem. É errado isso, porque Por quê? Você falou assim que as mulheres... Quem que engravida? É o homem ou a mulher? É a mulher, só que é errado a mulher ficar com o sacrifício. Eu também concordo. Eu concordo que o homem tinha que ficar com a mulher, tinha que ser casado, tinha que ter o filho todo mundo junto. Do machismo. É uma consequência biológica de você ter o ato sexual. Isso é culpa do patriarcado. Pasme, o ato sexual tem como fim a reprodução, naturalmente falando. Seguinte, existe o aborto legalizado. Não existe o aborto legalizado, existe o assassinato legalizado, você tá dizendo. Não, é aborto legalizado. E eu sou a favor do aborto legalizado. Você é uma cristã a favor de assassinar crianças nos ventres das mães. Não, de assassinar criança não, do aborto legalizado. O que é o aborto legalizado? É matar uma criança dentro do ventre, né? E o homem, quando abandona uma criança, uma mulher grávida, também. Ele tá sendo um então abortista. Quer dizer, não. O homem não sofre as consequências. Mas a mulher não é forte, a mulher não consegue bancar o filho, não consegue criar o filho. O homem também tá sendo assassino quando ele abandona a mulher grávida. Ele pode ser um grande babaca, um grande
grande imbecil. Agora, assassino ele não é. só a Assassino mulher. é o ato de matar Não, uma a outra mulher- vida. o homem Isso quem também faz está é uma sendo mulher assassino. quando escolhe O homem abortar. também é assassino Então quando quer ele dizer que é melhor aborta. matar a criança do que criar ela sozinha? Talvez sim. Ah, pelo amor de Talvez Deus. sim. Oi, Pietra, novamente. de novo. Então, eu acho que esses assuntos são importantes a gente trazer em pautas escolares, né? Porque a gente fala hoje tanto de violência, como foi a pauta que eu trouxe antes, e por que não ensinar esses jovens a lidar com tudo isso, a lidar com tantas informações que a gente tem nas redes sociais e como eles vão fazer com seus próprios corpos, né? Como é a relação lésbica, a relação heterossexual, a Mas por relação... que você quer impor uma ideologia para crianças que Não nem é têm uma noida? ideologia, é Não, consciência quando você do que fala, eles podem quando você fazer. fala de agenda LGBT, você trouxe, tem que ensinar o que é lésbica, o que é gay. Por que você quer ensinar isso para crianças que muitas Não vezes quero não tem ensinar. nem isso? Não tô falando para crianças, eu tô falando para jovens e adolescentes que estão atualmente indo para festas, bebendo, curtindo. Mas por que você parte da premissa que todo jovem vai pra Por que eles não festa podem ter beber? informações necessárias? Não tô falando. Eu tô falando da realidade, é o que eles vão. Mas você não acha é que o são os eles pais falam. que têm que decidir o que ensinam pros filhos? Claro, com certeza, mas E por que as que a escola escolhas... tem que se meter Quantas isso? vezes os jovens não fazem escondido dos pais? Ué, mas Por que tá que eles não errado têm? isso. Claro, aí tá errado. aí é uma Mas aí a responsabilidade dos escola poderia pais. dar essa Eu não possibilidade acho que a gente de tem que trazer delegar ao informações Estado. Eu não necessárias acho que o Estado tem que para as crianças interferir no que saberem, eu os quero jovens. ensinar para meus filhos com relação à Para sexualidade. Eles precisam Até porque, saber como o que é certo ou cristã, errado eu com o seu defendo a próprio castidade, corpo. eu defendo Defende, mas não é a sua o realidade. cristianismo. Não é Mas essa eu quero ter o direito de ensinar minha Pietra. filha o que eu quero. Parabéns, E não é o inclusive, pra sua Estado que filha, tem que decidir. não pra nossa sociedade Mas o Estado inteira. não tem que O nosso interferir. mundo é Mas se diferente você do quer seu- ensinar pra do tua seu filha que ela planeta. pode ser gay, que ela pode ser isso, aquilo, Por que você que a gente ensina. não Por que leva o essa Estado pauta tem que no ensinar? colégio? Porque não é o Estado que tem que decidir o que as crianças vão ensinar. Não, necessário trazer essas Cada informações família pro tem o colégio, pátrio sim, poder mas sobre o não é seu assim que próprio filho. acontece. Não é Como assim não é que assim que acontece? Se Não é assim se não são os pais que têm direito, quem quer? Ah, eu fico horas, não. Entendi, já fiquei 6 horas. Pietra, você pode repetir a sua afirmação, por favor? A liberdade sexual das mulheres só beneficiou aos homens. Certo. Me responde, você é a favor de preservativo? Não, Você é a favor de anticoncepcional? não, Você é a favor de algum método contraceptivo? não. Então, eu acho que é meio claro que o problema não é somente a ideia que existe na Pietrolândia de revolução sexual, mas existe a própria defesa da Pietra, que as pessoas não podem ter acesso A minha defesa a ter é uma relação congruente com a minha fé sexual católica minimamente apostólica romana. saudável e etc. Não sou eu quem Quais defino são o os que a minha métodos fé de impõe. prevenção para ISTs que você propõe? IST, DST? É que virou IST, né? Que são infecções... Ah, é que muda, né? Que Então, aí muitas você coisas, pode tá. procurar a ciência para se informar. bom, Por quê? bom, enfim, Porque a gente uma sabe o que a gente tá infecção falando, né? sexualmente Tá. transmissível doença, infecção, a gente sabe. não é doença. AIDS não é vamos lá. HIV. São coisas diferentes. É importante, né? Quem tá em casa O poder que eu pesquisar defendo também sobre é isso. que as pessoas tenham atos sexuais dentro do matrimônio. Sim, mas isso não é a realidade do mundo, né? Isso Infelizmente, só na Pietrolândia. porque né? a revolução sexual trouxe esse novo conceito de vida sexual, onde as pessoas dissociam o ato da reprodução. Antes do feminismo, existia estupro? Claro, sempre existiu estupro, sempre existiu Antes todo do tipo de crime. feminismo, existia relações não consensuais? Mas que você tá dizendo, você acha que o estuprador vai colocar a camisinha? Não, eu estou dizendo que Você acha que existem o estuprador vai vários perguntar se você usa DIU? níveis de violência sexual que acontecem e que não é parte do que a mulher quer ou não fazer. Mas o que Isso muda? significa... O que muda? Você quer dizer então que a mulher tem que Isso. tomar pílula para caso ela seja estuprada? Não, Pietra, o que eu estou dizendo é que em várias situações concretas, as mulheres sempre sofreram um problema chamado machismo, patriarcado, onde elas pouco tiveram o direito de poder decidir sobre os seus E corpos. por que você acha que é E melhor elas hoje, terem liberdade inclusive, sexual? Elas pegarem geral, terem depressão, elas estão mais porque o que sozinhas, você as tá crianças são atacando- criadas sem O que você pais? está atacando não é o feminismo, você está atacando, A revolução teoricamente, sexual, o machismo. criada pelas Revolução feministas. sexual que existe só na sua cabeça, porque a realidade hoje é Ah, que as não? mulheres hoje não podem viver liberdade sexual, porque pessoas Não? como você Quem que pode? atacam. Utilizam, inclusive, do Olha, discurso da pelo promiscuidade contrário, aliás- para atacar a liberdade da mulher. Agora, quando Não, o Bolsonaro, eu defendo de novo. Eu quando os defendo, líderes eu não tenho nada a ver políticos com o que você Bolsonaro. Eu não tenho política de representa, estimação. Vocês são comunistas. Você, Olha, você sabia que você é inclusive, comunista, né? Você sou gosta do Che comunista, uma Guevara? travesti comunista. Você sabe o que Che Agora, Guevara vamos lá. fazia com os Quando gays, os líderes com os trans? políticos que você sabia não que ele fala metralhava? nada, ele vai lá diretamente, sabe Você o que ele sabia faz? que Che Guevara, ele você sabe que fala os líderes pintou comunistas um clima com metralhavam garotas os de 14 comunistas? anos. E você não repudia Você isso. sabia que Lenin metralhava as falas, gay? As falas da Você sabia que Che extrema-direita que Guevara você matava apoia, travesti? Você sabia que não existe repudia. travesti em Cuba? Você fortalece Sabia? o patriarcado. Você é Você capaz de fortalece fortalecer os que as líderes mulheres revolucionários sejam vítimas comunistas que dessa matam situação pessoas de como mulheres. você. Você fortalece é líderes quem comunistas ataca. que matam Pietra, pessoas como Na você. Pietrolândia. Aham. Bom, é claro que a gente que está acostumada com esse tipo de debate, a gente sabe que não vai convencer ninguém do lado contrário aqui da nossa posição, da nossa crença, da nossa fé, mas eu vejo isso como uma forma de levar a possibilidade para quem está assistindo de entender que elas não têm
uma única opção, que é seguir a mentalidade, a cultura feminista nefasta hoje que invadiu o mundo, né? Que existe uma outra opção que não é seguir essa libertinagem imposta pelo feminismo, pela revolução sexual, né? Então, ainda existem pessoas que defendem e que vivem, buscam, né, uma vida de virtudes, uma vida alinhada com Cristo, né, com os valores e com os ensinamentos cristãos, e que isso, com certeza, é a melhor escolha, né? Então, a ideia é justamente que trazer esse aspecto, né? Eu, por exemplo, lembro que eu não... Na época em que eu cresci, em que eu fui adolescente, permeava muito só a ideologia feminista, né? Então ninguém entendia ainda que existia a opção da castidade, que existia ainda um caminho de virtudes, uma vida cristã. E hoje, com a internet, com esse tipo de debate que a gente pode participar, a gente pode levar essa opção às meninas que acham que só tem esse único caminho, que é viver a libertinagem imposta pelo feminismo. Então essa é a minha mensagem. Obrigada.